E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Vamos para mais um vídeo de lousa aqui na Escola de Ciências da Vida. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como funciona o reflexo respiratório, ou seja, quais são as respostas que acontecem no nosso organismo para que nós sejamos capazes de respirar. Se você reparar, você respira muitas vezes no dia. Você não percebe que está respirando, mesmo sabendo que a respiração ela tem um controle voluntário. Se você quiser, você pode aumentar a velocidade da sua respiração ou diminuir essa velocidade. Porém, existem mecanismos no nosso organismo que fazem com que a respiração atinja aspectos autonômicos, ou seja, você não percebe que está respirando, está realizando um movimento voluntário, porém isso acaba acontecendo de forma automática. E a velocidade de respiração do nosso organismo é dado de acordo com alguns parâmetros específicos que são reconhecidos em regiões específicas. Então vamos começar a entender como funciona todo esse processo. Primeiro de tudo, nós temos que saber que a respiração é importante para realizar duas coisas. Primeiro de tudo, é captar oxigênio na inspiração e eliminar dióxido de carbono na expiração. A respiração, de um modo geral, ela tem por finalidade trazer esse oxigênio para que ele seja captado pelas nossas células, para que as nossas células sejam capazes de produzir energia. Nesse processo de produção de energia, principalmente quando nós falamos de produção de energia aeróbia, mediado pela fosforilação oxidativa da mitocôndria, nós temos uma liberação muito grande de dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono, por sua vez, ele vai ser eliminado na expiração. Existe uma razão de dióxido de carbono e de oxigênio no nosso organismo. Dependendo desta razão, nós temos uma necessidade maior ou menor de respirar. E aí você se pergunta, a nossa velocidade respiratória, ela depende mais do oxigênio ou do CO2? Ou a gente pode até melhorar um pouco essa pergunta. A gente respira por causa do oxigênio ou por causa do dióxido de carbono? Muita gente acredita que nós respiramos, o nosso reflexo respiratório se dá pelo oxigênio. Ou seja, se nós precisarmos de oxigênio, nós iremos aumentar a nossa taxa ventilatória para captar esse oxigênio. Mas, na verdade, o oxigênio ele participa muito pouco nos reflexos respiratórios. Quem, de fato, tem uma participação efetiva no reflexo respiratório é o dióxido de carbono. Então, nós respiramos de acordo com a demanda de dióxido de carbono que é produzido pelo nosso organismo. Isso existe uma certa relação específica com o oxigênio, porque, veja, se nós aumentarmos a taxa de produção de dióxido de carbono, obviamente, nós estaremos consumindo mais oxigênio. Então, indiretamente, a respiração irá responder por oscilações de dióxido de carbono e oxigênio. Mas essa dependência do oxigênio ela é indireta, porque a dependência direta é via dióxido de carbono. Eu ia falar monóxido, dióxido de carbono. Então, quanto mais dióxido de carbono você produzir pelas atividades energéticas das suas células, mais você estimulará a velocidade respiratória. Isso você pode notar. Quando você faz uma atividade física, por exemplo, você fica ofegante, porque a sua taxa metabólica de produção de energia aumenta, os níveis de CO2 aumentam, e isso faz com que você aumente a sua velocidade de respiração. A troca gasosa aumenta de velocidade. Tá bom? Então vamos entender como esse processo vai acontecer. Existe uma região específica lá no nosso cérebro chamada de tronco cerebral. Melhor dizendo, tronco encefálico. Um é sinônimo do outro. E lá no tronco encefálico, na parte do bulbo, nós temos uma região chamada de área inspiratória. Ou seja, ela é uma região aqui do bulbo na qual vai receber um sinal e esse sinal vai induzir uma inspiração, ou seja, para nós captarmos oxigênio. Essa captação de oxigênio, quando você inspira, automaticamente você expira também. E olha só,
Esta área inspiratória, ela tem uma regulação a partir de mediadores químicos. O mediador químico que é capaz de estimular aqui a área inspiratória é o íon H+. Mas espera aí, íon H+, mas você não me disse que é o dióxido de carbono que faz essa resposta de aumentar a velocidade de respiração, taxa inspiratória e expiratória? Sim, mas por que então o íon H+ sinaliza aqui e não o CO2? Por uma simples razão. Existe uma correlação de quantidades de CO2 frente à quantidade de íons H+. Se nós aumentarmos o nível de CO2 no nosso organismo, nós aumentaremos também íons H+ no nosso sangue. Olha só que interessante. Esse aumento se dá por decorrência da transformação do CO2 mais água em ácido carbônico. O ácido carbônico, obviamente, ele é produzido por uma enzima chamada de anidrase carbônica e ele pode dissociar liberando íons bicarbonato e íons H+. Quanto mais CO2 for produzido, mais íons H+ nós iremos produzir a partir desta reação. E aí, com isso, nós iremos sinalizar aqui nesta área inspiratória, em toda esta zona aqui quimiosensível. A gente chama de zona quimiosensível porque ela responde a estímulos químicos. E olha só que interessante, nesta região do bulbo, quando nós temos uma estimulação nesta região da área inspiratória, veja que nós temos uma comunicação aqui com neurônios que irão até os músculos respiratórios, que é o diafragma e os músculos intercostais. Ele dá um sinal aqui nesses neurônios respiratórios, né, que vão dar resposta para músculos que vão promover a respiração para que eles sejam capazes de contrair. Então, quando eles contraírem, obviamente você vai promover uma inspiração. E toda vez que aumentarmos as respostas aqui na área inspiratória, maior será a resposta aqui nessa zona, né, nessa condução motora aqui para induzir o aspecto respiratório do indivíduo. Quanto maior a sinalização, maior as taxas de inspirações. Só que para você inspirar, novamente você precisa expirar. Então, quanto maior o estímulo, maior a velocidade de respiração que você irá promover. E tudo isso, obviamente, pelo aumento da concentração de íons H+. Portanto, quando você aumentar a sua velocidade de respiração, lembre-se, indiretamente é porque você está precisando de oxigênio. Mas não é o oxigênio que irá fazer este efeito, e sim o dióxido de carbono. Quando ele aumenta a sua concentração no sangue, indiretamente ele irá aumentar também a concentração de íons H+, que irão até aqui o bulbo, lá no tronco encefálico, irão promover respostas aqui na área inspiratória para neurônios motores, para os músculos diafragma e intercostais realizarem a inspiração. Beleza, pessoal? Bom, esse vídeo foi isso. Se vocês gostaram, não esquece nunca do joinha e de compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material. Também não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não é inscrito, e participa lá do grupo da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Não esquece também dos nossos queridos parceiros, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros do Medicina Resumida e o Kainamax do canal de Biociências. Participa lá do canal do YouTube e da página deles. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fiquem com Deus, forte abraço e até os próximos vídeos, se Deus quiser.